Olá, amigo internauta do Portal R7, uma boa tarde. O Tribunal Superior Eleitoral, há mais de 20 horas, está julgando supostas ilegalidades cometidas na eleição de 2014 pela chapa Dilma Rousseff e Michel Temer. O julgamento é histórico, porque pode caçar o atual presidente Michel Temer da presidência da República. Para falar sobre isso aqui hoje, nós vamos conversar com o advogado e professor de Direito Eleitoral, Tony Chalita. Tudo bom, Tony? Tudo ótimo. Ele é sócio do escritório Braga Nascimento e Zílio. Temos aqui também Alexandre Garcia, repórter do Portal R7. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, Diego. E direto de Brasília, dentro do TSE, a editora do R7 Brasília, Mariana Londres. Eu vou mandar a primeira pergunta para Mariana. Mari, durante o julgamento nessa semana, a gente ouviu muito da polarização entre o ministro Herman Benjamin, que é o relator do processo, e o presidente do tribunal, Gilmar Mendes. Explica para a gente por que eles... qual é a principal contradição entre os dois ministros no julgamento da chapa. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Tony. E boa tarde aos nossos Mari. Internautas. O principal motivo da polarização entre os ministros é a questão das delações da Odebrecht, se elas deveriam ser incluídas ou não nesse processo de cassação. O ministro Herman Benjamin concorda, é a favor da inclusão dessas provas, e o ministro Gilmar Mendes é contra. E durante todo o julgamento, eles divergiram nesse sentido. E o ministro Gilmar Mendes ainda não votou, o relator já votou pela chapa, e o ministro Gilmar Mendes ainda não votou. Mas como já havia essa divergência, o ministro Herman Benjamin, durante o julgamento, usou um voto antigo do ministro Gilmar Mendes, de 2015, neste mesmo processo, quando ele decidiu reabrir o processo. Então, essa foi uma estratégia do ministro Herman Benjamin para tentar convencer os demais ministros da sua posição. O que me chamou a atenção, Tony, hoje, na leitura do voto do ministro relator, ele disse uma frase que está sendo bastante comentada nas redes sociais na tarde de hoje, né? Abre aspas para Herman Benjamin. Recuso o papel de coveiro de prova viva. Posso até participar do velório, mas não carrego o caixão. O que ele quis dizer com isso, Tony? Primeiro, desejar uma boa tarde aos internautas do R7, a vocês aqui que nos brindam, né, com essa oportunidade de falar um pouco, trazer um aspecto mais técnico, né, desse julgamento. Enfim, eu também havia trazido essa frase para iniciar minha fala, mas tudo bem que você a tenha furtado. Já me antecipei aqui, roubamos o Herman Benjamin. Ele está se referindo justamente sobre as delações e provas que surgiram da partida da Odebrecht, né, no âmbito da Lava Jato. Perfeito. Eu consigo criar aqui, nesses minutos aqui em que nós falávamos, antes de iniciar essa transmissão, eu vejo que essa frase final que o ministro acabou dando no seu voto, ela sintetiza tudo aquilo que ele fez ao longo desses meses em que ele assumiu o processo. Só para rememorar aqui, puxando aqui o gancho do que disse a Mari, né? Essa ação foi proposta em 2014 pela chapa Muda Brasil, encabeçada pelo PSDB, Democratas, do então candidato Aécio Neves. Na ocasião, em uma decisão monocrática, a ministra Maria Tereza, hoje que era do STJ, mas exercia função no Tribunal Superior Eleitoral, ela entendeu que não haviam provas suficientes para a continuação da demanda e que aquilo significaria a possibilidade de se gerar uma instabilidade política. Por essa razão, ela negou o seguimento à ação e entendeu que era improcedente. Foi apresentado um recurso ao mesmo tribunal, ao plenário, e na ocasião o ministro Gilmar Mendes foi o primeiro a votar depois dela, por isso ele se tornou o novo relator apenas daquele recurso. É interessante a gente fazer essa análise até para compreender por que o voto dele foi tão citado. Uhum. Ele abriu a divergência entendendo, olha, há aqui indícios realmente de irregularidades, precisamos, à época ele usou essa expressão, precisamos abrir essa caixa e ver o que existe aí dentro. Uhum. Com a mudança do pleno, a ministra deixou o TSE, quem assumiu foi o
Herman Benjamin, por ele ser o corregedor do tribunal, ele herdou essa ação, né, que aí passou a ser processada, as partes apresentaram suas defesas, foram ouvidas testemunhas, foram utilizadas provas, inclusive, naquele primeiro momento, da Lava Jato, foram ouvidos depois, até quando o julgamento foi interrompido em abril e voltou, foi ouvido a Mônica e o João Santana. Isso tudo dentro da legalidade do processo? Dentro da legalidade do trazendo processo. novas argumentações, novas provas, enfim, isso tudo correu... Isso. Naquele momento não havia um questionamento sobre isso, até porque o cenário político era outro, quem estava na presidência da República era uma outra pessoa. Com o andar do tempo, né, e agora até chegarmos a esse momento, o magistrado Herman Benjamin, ministro, quando sentiu-se à vontade a dar o seu voto, ele pediu que o processo fosse incluído na pauta e traz aí elementos muito fortes a partir daqueles momentos que eles chamam de pós-Odebrecht para a condenação da chapa. Uhum. E aí a razão que ele traz, nesse primeiro momento de verificar que existe uma tendência de 4 ministros em não aceitar essas provas e, consequentemente, a não aceitação dessas provas da Odebrecht poderá enfraquecer uma decisão favorável à cassação, fez com que ele tivesse feito uma leitura exaustiva de quase todo o voto, detalhando ponto a ponto, demonstrando a existência de transferências bancárias, de irregularidades. E além da utilização de dinheiro advindo de caixa 1 com propina, também de caixa 2, ele quis se cercar de todos os elementos possíveis, talvez, eu não quero dizer a palavra dificultar, mas para demonstrar que o voto dele ele é substancioso e tem base legal para isso. Uhum. Mas existe uma preocupação muito grande, e essa também é a preocupação que eu vejo que nós, advogados que atuamos na área do direito eleitoral, devemos passar para as pessoas, para os internautas, que é por que existem ministros, por que existem correntes que entendem que deveria ser utilizado, não ser utilizado essas provas do Odebrecht. Não está tão notório isso, não está tanto na imprensa, todo dia falando. Mas agora sim, por exemplo, o voto, vamos destrinchar um pouquinho o voto do ministro Herman, porque o que ele considera a favor da cassação, né, são muitos elementos que vieram da delação e dos depoimentos a respeito do Odebrecht e dos marqueteiros, né, da Mônica Moura. Isso. Então, por exemplo, ele considerou, né, o recebimento de propina gordura ou propina poupança. O que seria isso? Tá, eu acho importante a gente fazer só a divisão para ficar mais claro. Num primeiro momento, a ação, quando ele fala a todo tempo e os outros ministros insistem, nós precisamos nos ater ao que está previsto na inicial, não podemos fugir disso. A divergência diz isso, né? Na inicial, o que havia de mais notório que poderia eventualmente gerar uma cassação? Primeiro, é a compra do apoio político dos partidos e segundo, a utilização do dinheiro advindo de propina como caixa 1. É uma doação lícita que adveio de favores das empresas envolvidas com a Lava Jato. Que é uma das frentes de investigação da Lava Jato. Esses são os dois elementos que eu reputo mais relevantes para uma condenação utilizando apenas as provas dos autos. O ministro Herman Benjamin compreendeu na sua análise que, como a inicial fala das empresas envolvidas com a Lava Jato, ele deveria ir um pouco mais fundo. Para isso, ele utilizou 2 diplomas legais. O Código de Processo Civil, que diz que o juiz pode ir além dos fatos previstos na inicial e além das provas solicitadas pela parte, podendo agir de ofício para ir atrás de elementos que o convença da sua decisão. E também ele se baseou na Lei 6490, que é a Lei de Inelegibilidade, que garante a possibilidade do julgador também ir além nas provas. Mas existe uma corrente do direito eleitoral que se preocupa muito com isso. Qual é a preocupação de uma eventual cassação da chapa? Que do ponto de vista da moral, é o que o Brasil está querendo de resposta. Do ponto de vista jurídico, nós causaríamos um grande transtorno para a justiça eleitoral para o futuro. Por quê? Por que isso? O alargamento dessas provas pode gerar uma instabilidade futura na utilização dessas duas ações, tanto a ação de impugnação ao mandato eletivo, como a ação de investigação judicial eleitoral. Você diz isso porque no mandato, então, quer dizer, você pode incluir outras provas, quer dizer, continuar fazendo investigação enquanto um prefeito ou um governador exerce o cargo eletivo. A grande preocupação da justiça eleitoral nessas situações é garantir a estabilidade do cargo.
Tanto é que os recursos de primeira instância para segunda instância, de segunda instância para última instância, eles possuem efeito suspensivo. Só quando chega no TSE que não existe mais, que é o que eu digo com efeito suspensivo. A decisão, ainda que casse, só vai tirar a pessoa do mandato, só vai tirar o agente político do mandato, nas situações em que já estiver no tribunal. Caso contrário, ele ainda pode recorrer permanecendo no cargo. O risco que nós temos é bem objetivo. O prefeito, imaginemos, o prefeito é eleito numa cidade de 40, 50 mil habitantes, passa a data da diplomação, ele é diplomado, o seu principal concorrente propõe, né, uma ação eleitoral para investigação ou uma ação de impugnação ao mandato. Nessas situações, ele tem um prazo de até a diplomação por apuração ou até 15 dias após a diplomação. Por que esse prazo tão curto? Porque aí você vai garantir que ele vai ter governabilidade. Claro, se a gente ficar juntando a possibilidade de juntar provas no decorrer do mandato, a gente gera um grande caos em que o prefeito não vai ter governabilidade, o governador não vai conseguir exercer o seu mandato, ele vai ficar o tempo todo preocupado em se defender. Esse é o risco e essa preocupação que o tribunal tem colocado para compreender que não deve juntar as provas do Odebrecht. Esse é o ponto central. Certo. E, Tony, você acha que, então, se esse julgamento tivesse sido lá em 2015, poderia ter alguma coisa diferente? O contexto político do Brasil era outro, né? A gente estava ainda num momento muito prematuro do que seria a Lava Jato. Era a pontinha do iceberg ainda. Depois, com o decorrer das investigações, é que se viu aonde a corda vai chegar. Mas eu não tenho sombra nenhuma de dúvida que o resultado, com certeza, seria outro. Agora, o ministro Herman trouxe essas outras especificações, né? Além do caixa 1, caixa 2, ele criou... Você consegue explicar para a gente, Alexandre? Ele fala da gordura eleitoral, a questão da e do caixa 3, gordura, né? E a propina poupança, né? Isso. Que seriam formas de arrecadar recursos fora do período eleitoral ali. Certo? E aí... Exatamente. E teria isso. O que a gente verifica nessas duas questões, nesses conceitos que ele criou, né, ele até trouxe essa nova denominação do caixa 3 e da conta gordura, é o seguinte: costumeiramente, até 2014, os partidos podiam, por conta de uma previsão da lei, doar, as empresas, né, pessoas jurídicas, podiam doar aos partidos políticos, seja para atividade partidária ou para uma eleição. Não havia qualquer restrição a isso. Em 2014, houve a ação direta de inconstitucionalidade que analisou essa questão, e depois o próprio Congresso chegou também a discutir isso e entendeu que empresas não poderiam mais doar. Quando podiam, o que chegou-se à conclusão, o voto do ministro? Essas empresas, não só envolvidas na Lava Jato, mas empresas que de alguma forma recebiam algum tipo de benefício da administração pública, ela fazia doações, seja em caixa 1, lícito, como uma doação comprovada, seja como caixa 2, um dinheiro que não aparecia na contabilidade do partido, nem na contabilidade da empresa, mas para garantir aí o bom relacionamento. E o partido, fora do ano eleitoral, ele ia se abastecendo com esse dinheiro para que pudesse usar depois ou na eleição ou para abastecer os seus diretórios, estadual e municipal. Essa seria a tal da gordura, né, a conta gordura. O caixa 3 já é uma engenhosidade um pouco mais rebuscada. Necessariamente havia uma triangulação. Uma empresa que tinha um interesse em doar para uma determinada candidatura ou um determinado partido, ela vivia duas situações. Ou ela não podia doar porque ela já atingiu o limite da doação, ou seja, 1% do faturamento bruto no ano anterior à eleição, ou no ano anterior à doação, na verdade. Ou então a empresa não podia doar por questões políticas, porque se ela doasse para aquele candidato e aquilo ficasse comprovado e explícito, ela geraria um dissabor com uma outra candidatura, com outro partido, que ela tinha eventualmente licitações em andamento, obras em andamento. E aí a empresa ela arrumava uma empresa laranja ou uma outra empresa que tinha condições de fazer aquele financiamento, ela entregava para essa empresa de maneira não declarada esse valor. Isso é a alegação do ministro, tá? Tô explicando como ele colocou no voto. Ele entregava esse dinheiro para essa empresa sem declarar e essa empresa fazia o repasse de maneira ou legal, e aí como se essa empresa tivesse doado, e aí o dinheiro entrava no caixa 1. E entrava registrado corretamente por essa empresa, ainda que tenha sido uma outra que doou. Ou uma outra opção, essa empresa administrar esses valores recebidos e depois ela fazer a doação
em caixa 2. Agora, é isso que eu te pergunto, se a gente não tiver não tendo essa cassação da chapa, o TSE não corre o risco de legalizar o caixa 2, o caixa 3, a conta gordura, a propina poupança, não pode passar essa impressão? Olha, independente de qual seja o resultado primeiro pela cassação da chapa, em que haverá uma comoção social muito significativa e positiva para o tribunal, mas gerará um problema muito grande eleitoral depois. As consequências para o direito eleitoral poderão ser muito danosas. Uhum. Nesse aspecto, existe o risco da gente ter um problema. Uhum. E, eventualmente, se entender que deve haver absolvição, num primeiro momento, para a sociedade, ficará essa marca de que o Tribunal Superior Eleitoral ele foi conivente. O que eu penso sobre isso? A utilização, a discussão da ação, ela se baseia exclusivamente, vou repetir o que eu falei lá no começo, na utilização de recursos advindos de propina, mas através de caixa 1. A história do caixa... A ação inicial. Isso. E é isso que eles querem o tempo todo, a divergência, né? Deixar claro. A gente não... E até não é o entendimento do relator. Isso. O ministro Admar, que foi até mal compreendido nesse ponto... Não que eu concorde com todos os argumentos, e nem acho que nosso objetivo aqui é mais trazer mesmo esses paralelos. O que ele disse, o ministro Admar, não estamos aqui analisando o caixa 2, a gente está analisando o que está previsto nos autos do processo. O processo, ele foi claro em dizer o seguinte, olha, houve dinheiro de propina dado em caixa 1. A história do caixa 2 veio depois com as delações da Odebrecht. Do ponto de vista social, eu até concordo que pode ser que seja esse o recado que a sociedade receberá. Uhum. Do ponto de vista jurídico, não. Nos restringimos a decidir conforme estava previsto os autos do processo. Mas eram poucos dias para você trazer bastantes elementos, né? Como você falou, você tem que entrar até 15 dias, como que você vai... Então, é porque naquele momento... momento... E as pessoas entendem que o julgamento serve para você se aprofundar na investigação, né? São questões bem curiosas que a gente verifica na justiça eleitoral, e eu volto a falar, o princípio maior é a estabilidade para que se haja Ela já é uma justiça diferente das outras. Ela é uma justiça diferente da justiça tradicional por inúmeras razões. E uma delas, eu vou te dar um outro exemplo. Imaginemos uma situação, só para ilustrar, de um prefeito ou de um agente político que tem uma condenação por ato de improbidade administrativa, ou seja, supostos envolvimentos em esquemas fraudulentos, de desvio de dinheiro, e ele tem uma condenação em segunda instância 15 dias depois da sua diplomação. Ele nem tomou posse ainda. Uhum. Ele vai começar a governar inelegível. Ele vai começar a governar ímprobo. Mas ele vai poder governar os 4 anos. Por quê? Porque ele, no momento da aferição das condições de elegibilidade, que é a data do pedido de registro, a gente tem 2 momentos que pode analisar a elegibilidade. A data do registro até a data da eleição. Nesse momento, a data da eleição é a data final para analisar se alguém eventualmente tem alguma situação que impediria ele de ser candidato. Uhum. Como nesse caso isso aconteceu depois, a Justiça Eleitoral entende o seguinte, bom, a gente precisa preservar o princípio da democracia, a população entendeu que ele era o melhor candidato, ele vai exercer o seu mandato, ainda que ímprobo, daqui a 4 anos ele não poderá ser candidato, porque ele está inelegível. Entendi, aconteceu num outro momento. E é o mesmo caso. Ah, mas essa situação aí aconteceu em 2010, 11, 12, 13, antes das eleições, antes da propositura da ação, e só não se sabia a existência disso. Pois é, não se sabia. Mas essa é a regra do jogo para garantir que o prefeito não precise ficar de olhos para o tribunal e não de olhos para a sociedade. Sim, é isso que eu entendo também, quer dizer, de dar uma importância também pro voto, né? Quer dizer, para a vontade popular. Claro, claro. Vamos voltar com a Mari em Brasília. Mari, você está me ouvindo? Eu queria que você me falasse como é que foi o clima na semana, como é que foi aí dentro do tribunal, enfim, se foram muita correria dentro do tribunal, aí nessa parte externa, protestos do lado de fora, como é que foi isso? Bom, os protestos do lado de fora foram isolados, houve protesto com faixas, teve alguns manifestantes, mas isolado, não teve grandes protestos, não teve, teve uma pessoa veio fazer um protesto, outra pessoa veio fazer outro protesto, não teve um protesto grande, apesar de que a segurança estava montada, esperando que pudesse ter um grande protesto, não aconteceu. Aqui dentro, também o clima foi tranquilo, eu queria até mostrar um pouquinho para vocês. A gente está posicionado aqui do lado do plenário, os ministros estão discutindo aqui do lado dessa parede.
E aqui é esse salão vermelho, aqui como vocês podem ver, do TSE, e onde fica a imprensa. E aqui atrás tem esse local onde os advogados dão entrevistas após as sessões. Então, o clima aqui dentro foi tranquilo e o embate ficou restrito ao plenário. Não houve embate fora do plenário. Algumas discussões acaloradas dentro do plenário, mas a gente sabe também que são discussões sobre teses jurídicas. Então, a gente estava falando que houve divergência entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Herman Benjamin, mas eles são amigos há 30 anos. E o ministro Gilmar Mendes chegou a falar disso na sessão eles fizeram uma viagem juntos, num monomotor, viveram aventuras. O ministro Gilmar Mendes chegou a falar isso. Então, na verdade, as divergências que aconteceram aqui dentro, e o clima foi relativamente tranquilo. Hoje, teve uma questão curiosa, que o filho do ministro Napoleão Maia entrou no plenário com um documento, com um papel para entregar para o pai, foi retirado porque ele estava sem a roupa adequada do plenário, porque a gente tem que, tanto os ministros como os advogados têm que usar toga, e quem entra dentro do plenário tem que estar de paletó, os homens e as mulheres têm que estar de blazer ou casaco, não pode estar de manga de fora, por exemplo. O filho do ministro Napoleão não estava com a roupa adequada, foi retirado. Houve uma polêmica em relação a isso, mas o ministro Napoleão já disse que ele veio trazer um envelope com fotos, que não tinha nenhuma relação com o processo, e que ele foi retirado porque estava com a roupa inadequada e, portanto, deveria ter sido retirado realmente. Houve essa polêmica hoje, mas foi o máximo da polêmica que a gente teve aqui. A gente teve a presença do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, ontem, que acompanhou também parte do processo. Não, tudo que acontecer aí dentro, por mais que eles sejam amigos, como você estava falando, para a gente aqui parece que eles são inimigos, adversários, porque tem gente que é a favor, tem gente que é contra, enfim. Ô Mari, você tinha aquela questão para fazer para o Tony, você quer fazer agora? A nossa dúvida aqui que a gente tem é em relação ao final do processo, como que podem ser, como que podem ser os recursos. Então a gente fica imaginando, se em caso de condenação, possivelmente os condenados irão recorrer, a gente imagina que sejam por embargos de declaração aqui no TSE e depois possivelmente ao STF. No caso de absolvição, o PSDB poderia recorrer também e o Ministério Público Eleitoral também poderia recorrer com embargo de declaração, apesar disso ser menos provável? Como é que funciona, Tony? Eventualmente, vamos fazer as duas possibilidades, né, para ficar mais fácil. Na hipótese da chapa ser cassada, com a cassação da chapa, tanto Dilma quanto Temer poderão apresentar defesas separadas. O embargo de declaração, ele tem a finalidade de garantir que não haja nenhuma obscuridade, nenhuma omissão e nenhuma contradição no acórdão. A partir disso, eles apresentarão um embargo de declaração em até 3 dias após a publicação do acórdão. Os embargos serão novamente analisados nesses pontos dos embargos. Se eventualmente os ministros entenderem que os embargos deverão ser aceitos, eles corrigem a decisão, seja até para ter efeitos modificativos ou apenas para corrigir eventuais falhas que eles identificarem. Se eles entenderem que não cabe os embargos de declaração, após a publicação da decisão do acórdão, né, é um acórdão integrativo. O acórdão dos embargos, ele integra o acórdão da decisão anterior. A partir disso, eles terão mais 3 dias para apresentação de um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, se encontrarem aí eventual violação ao texto constitucional. Mas antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal, haverá uma análise de admissibilidade, se cabe ou não recurso extraordinário. Se eventualmente o presidente do tribunal entender que não cabe, ainda existe um outro recurso chamado agravo regimental. Porque como essa decisão do presidente do tribunal pelo recebimento é uma decisão monocrática, pode novamente aí o colegiado fazer essa análise. E aí vai para o Supremo Tribunal Federal, para o Supremo fazer de fato essa análise final. Certo. E Tony, então uma cassação hoje, o presidente não se afastaria do mandato? Então, uma cassação hoje, teoricamente,
com a publicação do acórdão, ele já poderia ser afastado. Mas pelo princípio da manutenção da democracia, do exercício regular do mandato, provavelmente ele faz um requerimento para o Supremo Tribunal Federal para que o recurso dele seja recebido em efeito suspensivo. Porque nesse momento o recurso já não tem efeito suspensivo. Poderia ser determinada o cumprimento imediato após a publicação do acórdão. Mas o que se faz normalmente é esse pedido de recebimento com efeito suspensivo para garantir a estabilidade e que aí ele só saia numa decisão definitiva. Aí chegando ao Supremo, após a decisão do Supremo, aí sim, ele eventualmente, se o Supremo entender pela cassação, ele seria definitivamente afastado e aí se... Isso levaria um tempo para acontecer também, né? Quer dizer, mas pode levar até ficar para o ano que vem, enfim... É imprevisível. É imprevisível. Pode durar até o fim do mandato também. E no caso da absolvição, então, vamos falar, absolvição da chapa. Caso de Qual vai ser o PSDB e o Ministério Público Eleitoral? O ex-ministro e advogado do PSDB, José Eduardo Alckmin, já se manifestou dizendo que o PSDB, como na segunda-feira o PSDB se reúne para definir se desembarca do governo ou não, ele ainda não sinalizou como vai ser o posicionamento. É evidente que se o PSDB mantiver os seus cargos no governo, eu não tenho dúvida que vai se abster de recorrer. Mas o Ministério Público, ainda que não seja autor da ação, ele tem legitimidade, como custos legis, de apresentar um recurso para o Supremo Tribunal Federal ou embargar de declaração. O vice-procurador Nicolau Dino dá todos os indícios que fará isso. De que vai fazer isso. Todos os indícios que fará isso. Eventualmente, agora só um último ponto que é interessante a gente colocar, eventual cassação definitiva. O que acontece? Nasce aquela interrogação, claro, né? Se a gente for fazer uma análise primeiro pelo texto constitucional, a Constituição estabelece explicitamente que em caso de vacância do cargo, ou seja, na hipótese da cassação do presidente Michel Temer, porque a Dilma já não está mais, evidentemente, no poder, haverá eleições indiretas se essa cassação ocorrer no segundo biênio. Já estamos no segundo biênio, 2017, na forma da lei. O que diz a lei? Existe uma lei que cuidava das eleições indiretas de 1964, que foi logo na época do golpe militar, que está completamente desatualizada. E, na minha visão, ela não pode ser aplicada para a nossa situação atual, porque a Constituição de 88 ela é contrária ao normativo de 64. O normativo de 64 previa que a eleição seria feita de maneira fechada pelo Congresso, que o titular e o vice seriam eleitos de maneiras distintas, não como chapa, enfim, e algumas outras peculiaridades que não caberiam ao nosso texto atual. Então, pela interpretação da Constituição, haveria eleição indireta e hoje a gente não sabe de que maneira se daria isso. Existe um projeto de lei que está travado no Congresso, na Câmara dos Deputados para ser votado, que regularia essa situação, um projeto de 2013. Mas existe agora uma outra corrente, que é a corrente que defende a previsão da reforma eleitoral de 2015, que fala a respeito dessa questão de vacância no cargo para presidente da República, governador, prefeito e senador, para os cargos majoritários. Esse regramento de 2015, ele estabelece que haverá eleições diretas em todo mandato, exceto se for nos últimos 6 meses. Aí seriam indiretas. Então, por esse regramento, agora a gente teria novas eleições. A gente já tem essa previsão. Esse regramento já foi aprovado? Ele está em vigência, só que ele confronta diretamente o texto constitucional. E esse artigo, que veio com a reforma de 2015, ele está sendo questionado no Supremo com uma ADI de relatoria do ministro Barroso. Uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, de inconstitucionalidade, que vai contra a Constituição. Que entende que esse artigo não pode ser aplicado para o caso de presidente da República. E no caso a Constituição prevê o quê, então? A Constituição hoje, ela prevê eleições indiretas, porque a gente já está no segundo ano do segundo biênio. E aí agora precisa o Supremo, eventualmente se isso ocorrer, definir como será a eleição. Se vai utilizar esse regramento de 64, que eu entendo inconstitucional, ou se ele vai utilizar essa de 2013, ou o Congresso... manter a Constituição, o que está escrito na Constituição, e manter a eleição indireta, né? Exatamente. E aí, para a questão da eleição indireta, deveremos saber como será feito esse procedimento. Tem que ser chapa una, tem que respeitar a Lei 135 de 2010, que é a lei da ficha limpa, tem que respeitar a idade mínima do candidato, que tudo isso não havia previsão em 64. Tudo isso vem com a Constituição de 88. Sim, e não pode ser ninguém com cargo magistrado, governador, então, mas vocês têm que deixar 6 meses a reforma proposta
dessa reforma da 2015. emenda de 2013, desculpa, desse projeto de lei, lá prevê que na situação de eleições indiretas não será necessário respeitar esses prazos. Então, qualquer pessoa poderia ser candidata desde que cumpra os outros requisitos. O da desincompatibilização não seria necessário. Ah, entendi. E a questão de ser Tem que ser filiado a partido político. Por Isso 6 sim. meses também. Então, Ou não? nesse caso, a interpretação que eu tenho, isso não está muito claro, precisa ser filiado a partido político. Ponto. Certo. Se isso acontecer mais ou menos durante o período eleitoral, não está claro nesse projeto de lei. Eu estou me baseando agora porque esse projeto de lei é o que condiz mais com a nossa realidade. Mas isso pode ser que o Supremo defina de uma outra forma. Isso aí pra gente ainda não há uma verdade real nesse ponto. Entendi. Tony, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela agradeço a participação. oportunidade. Valeu. Espero ter contribuído com vocês, com os internautas do R7. Com certeza, vamos agora acompanhar o prazer. Final do julgamento. E torçamos que a decisão que seja tomada, que ela possa, primeiro, servir como uma lição, né, para o Brasil, e segundo, também para que a gente não desista de um mundo melhor, né, de um Brasil melhor, de uma sociedade melhor. Quero agradecer a Mari também, que nos ouviu. Espero que eu tenha respondido as dúvidas dela. Sim, com certeza. E a gente está na expectativa aqui do fim do julgamento. A gente acredita que seja ainda nessa sexta-feira. O ministro Napoleão está votando nesse momento. A gente aguarda os próximos votos agora para ter uma definição. Tá bom, então, Mari. Obrigado, boa tarde, bom trabalho para você. Valeu, Alexandre. Valeu, Diego. Obrigado aos internautas pela audiência e sigam as nossas redes sociais e o r7.com para ter as últimas notícias a respeito do julgamento da chapa Dilma Temer. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.